Capítulo 246. Favorecido. Uma mão de Jade agarrou gentilmente Long Shen. Shuiao disse a ele: deixe-me fazer isso. Sempre foi você me protegendo. Dê-me uma chance de ficar na sua frente também. Vendo a suavidade nos olhos de Shuiao, Long Shen endureceu e balançou a cabeça. Você é muito bondoso para isso. Apenas deixe-me lidar com isso. Ele entendeu o caráter de Shuiao. Ela era muito gentil para isso. Fazer algo assim definitivamente seria difícil para ela suportar. Seria melhor para ele fazer isso. A essa altura, ele já estava insensível ao fardo de matar os outros. Não, Long Shen. No Palácio Skywood, jurei a mim mesmo que protegerei você para sempre. Devido a essa promessa, eu cultivei com todas as minhas forças. Eu sei que o cultivo é um caminho sem volta, e sei que você deve ter suas próprias dificuldades pessoais para entrar neste caminho. Tudo o que eu preciso é que você me deixe ficar com você. Não importa onde você vá. Mesmo que você tenha que entrar no inferno, eu sempre o seguirei. Como este é um caminho sem recuo, inevitavelmente terei minhas mãos manchadas de sangue eventualmente. E mesmo que eu tenha minhas mãos cobertas de sangue e me torne uma rainha demônio impiedosa, não hesitarei. Depois que ela terminou de falar, ela lentamente estendeu a mão. Além de Huayu, todos os outros ficaram de queixo caído. Aquelas estacas de madeira que prendiam os anciões da seita Bloodnet ganharam vida. Uma ponta afiada cresceu de suas cabeças, apunhalando os anciões da seita Bloodnet. Embora essas estacas fossem feitas apenas de madeira, elas estavam cobertas de runas. Sua nitidez fez com que aqueles anciões forjadores de ossos sentissem um calafrio gelado. Matar! Shuiao gritou levemente, de repente apertando a mão. 3 espinhos afiados perfuraram as testas dos 3 anciãos da seita Bloodnet como um raio, matando-os imediatamente. O coração de todos tremeu. 3 especialistas em forjamento de ossos morreram assim. O rosto de Shuiao estava pálido e Long Shen rapidamente passou o braço em volta dela, apoiando-a. Ele ficou extremamente comovido, além de envergonhado. Sua voz continha um pouco de reprovação quando ele disse: por que você deve se esforçar tanto? Se o palpite de Long Shen estava certo, esta foi a primeira vez que Shuiao matou alguém. Para ela matar 3 pessoas de uma vez, e todos os especialistas em forjamento de ossos, foi definitivamente um grande impacto para ela. Se você está disposto a manchar suas mãos com sangue por mim, então eu também posso fazer o mesmo por você. Embora seu rosto estivesse pálido, a voz de Shuiao ainda era resoluta. Sua mão acariciou o rosto de Long Shen. Vendo aquela determinação no rosto de Shuiao, Long Shen ficou incomparavelmente comovido. Ser amado por alguém era uma bênção incrível que não poderia ser descrita com palavras. Ei, isso é o suficiente. Arrume-se e volte ao que deveria estar fazendo. Se você quiser ser afetuoso, haverá tempo suficiente depois que a batalha terminar. Huayu sorriu. Shuiao ficou vermelha, mas ela ainda não suportava se separar de Long Shen e continuou segurando sua mão. Venha, vamos ver o pai. Long Shen puxou Shuiao para Long Tianxiao. A ovo. Little Snow também correu ao lado deles. Oh, Little Snow está tão grande agora.
Só agora Shu Yao percebeu que Little Snow havia se tornado ainda mais incrível do que antes, e ela colocou os braços em volta da cabeça dele e deu-lhe um beijo na cabeça. Chegando ao lado de Long Tianxiao, Shu Yao corou ligeiramente e cumprimentou timidamente. Yaoer cumprimenta o tio. Que tio? Isso soa estranho. Você deveria apenas chamá-lo de pai para não ter que mudar isso mais tarde, riu Long Shen maliciosamente. Shu Yao imediatamente ficou vermelha como uma maçã, mas seus olhos ainda estavam alegres. Seus lábios gaguejaram algumas vezes, e ela finalmente conseguiu gritar. Pai! Long Tianxiao riu com vontade. Bom, bom, bom. Papai está muito feliz em ver vocês crescidos. Venha, vamos beber um pouco. Long Shen sorriu amargamente e balançou a cabeça. Pai, não posso fazer isso desta vez. Ainda tenho muitos irmãos esperando por mim do meu lado. Tendo vivido no campo de batalha por tanto tempo, Long Tianxiao naturalmente entendeu o significado de Long Shen. Dando um tapinha no ombro dele, ele disse, ok, então vamos esperar até depois da sua vitória para você voltar. Sua mãe também sente sua falta. Long Tianxiao sabia que Long Shen e Shu Yao também tinham algumas palavras para si mesmos. Ele trouxe seu exército de volta para a cidade. A essa altura, a maioria das pessoas já havia evacuado e também era hora de se retirarem. Depois que Long Tianxiao saiu, Long Shen suspirou e perguntou a Shu Yao, você quer ir para o campo de batalha comigo? Shu Yao sorriu levemente. Por enquanto, não posso. Quero esperar até que o favorito do inimigo apareça antes de poder participar da batalha. O que são favorecidos? Long Shen nunca tinha ouvido falar disso antes. Meu mestre disse que os favorecidos são abençoados pelos céus, gênios destinados a ascender. Os favoritos são. Ouvi dizer que são todos especialistas incomparáveis. Depois de dizer a última parte, a expressão de Shu Yao tornou-se um pouco antinatural. Long Shen ficou surpreso e encantado, segurando a mão de Shu Yao, ele perguntou, então isso significa que você também é um favorito? Shu Yao timidamente acenou com a cabeça, absolutamente encantando Long Shen. Ele a abraçou e começou a girá-la. Haha, Yaoer, você é incrível demais. Shu Yao segurou o pescoço de Long Shen, sua testa pressionada contra a testa dele. Vendo como ele estava animado, ela riu. Eu pensei que você ficaria desapontado ao ouvir esta notícia. Por que eu ficaria desapontado? Long Shen não pôde deixar de se distrair. Não é dito que homens poderosos não gostam que suas mulheres sejam mais fortes do que eles, perguntou Shu Yao. Bem, tecnicamente você ainda não se tornou minha mulher. Que tal consertarmos isso e fazer de você minha mulher, e então saberemos se vou gostar ou não. Long Shen riu maliciosamente. Um rubor vermelho encantador apareceu no rosto bonito de Shu Yao, e ela olhou sedutoramente para Long Shen. Contanto que você queira, Yaoer se tornará seu quando quiser. O coração de Long Shen deu um salto. Ele realmente calculou mal. Ele havia se acostumado demais a brincar com Tang Van'er. Shu Yao não era o mesmo que Tang Van'er, a piada dele na verdade foi levada a sério por ela. Long Shen disse apressadamente, não podemos nos apressar por enquanto. Como cultivadores, não podemos fazer isso antes de chegar ao reino Xiantian. Caso contrário,
seria difícil para nós chegarmos a Xiantian. Então você realmente sabia? Yauer estava apenas brincando com você. Uma expressão encantadora apareceu no rosto de Shuiao. Yauer, você foi corrompido. Você não precisa explicar, definitivamente foi Huayu quem te ensinou isso. Long Shen nem precisou pensar nisso para saber que definitivamente era Huayu. A irmã Hua disse que as mulheres não podem ser muito gentis, caso contrário, elas serão intimidadas e ignoradas por seus homens. Embora eu não tenha medo de ser intimidado, tenho medo de você um dia me abandonar. Então eu tenho que seguir a irmã Hua e aprender algumas coisas. Shuiao estava um pouco preocupado. Long Shen levou um susto. O que ela está aprendendo com aquela mulher? É melhor ela não aprender nenhum truque contra mim. Ele disse apressadamente, Yauer, não dê ouvidos às bobagens dela. Eu gosto mais de você quando você é suave e gentil. Sério, eu não mudaria você em nada. Realmente. A irmã Hua disse que as mulheres são como pratos de comida e que, uma vez que o homem coma o suficiente, ele se cansará do sabor. Portanto, temos que mudar algumas vezes para manter nossos homens, disse Shuiao, nervoso. O suor estava começando a escorrer do rosto de Long Shen. Como ele esperava, aquela irmã Hua realmente era uma velha megera. Definitivamente não era bom para Shuiao ficar ao lado dela por muito tempo. Ele mudou de assunto diretamente. Yauer, você pode me dizer o que significa ser favorecido? O mestre disse que os favorecidos nascem com destino kármico e são abençoados com um toque de sorte kármica. Eles são tão fortes que são incomparáveis dentro do mesmo reino, explicou Shuiao. Ao ouvir sua explicação, Long Shen imediatamente pensou em um certo homem que carregava um arco. Aquele Monian que matou centenas de discípulos corruptos com uma única flecha também deve ser um dos chamados favoritos. Yauer, o que exatamente isso significa, incomparável dentro do mesmo reino? Perguntou Long Shen. O mesmo reino refere-se a qualquer pessoa dentro do mesmo reino principal. Em outras palavras, embora eu esteja apenas no reino inicial da transformação do tendão, como um favorecido, não há ninguém que esteja no mesmo nível que eu dentro da transformação do tendão. Nem mesmo alguém no auge da transformação do tendão é páreo para mim. Shuiao disse isso um tanto timidamente. Tais palavras eram realmente arrogantes. Mas não eram suas palavras, eram de seu mestre. Long Shen realmente estava atordoado. Contanto que um favorecido tivesse alcançado o estágio inicial, eles seriam incomparáveis dentro desse reino. Isso foi absolutamente aterrorizante. Mas então, pensando naqueles três anciãos da seita Bloodnet, eles estavam prestes a forçá-lo a usar Split the Heavens. No entanto, Shuiao usou um único movimento para subjugá-los completamente. Havia uma disparidade definitiva entre eles. Então Yauer, qual é o grau da sua raiz espiritual? Perguntou Long Shen de repente. As raízes espirituais de Favored não são divididas em graus. Eles podem contar como raízes espirituais variantes, explicou Shuiao. Além dos graus de bronze, prata, ouro e ouro escuro, havia também uma variant Spirit Root. Pessoas com tais raízes espirituais eram dotadas de um controle inato sobre um certo tipo de energia. O presente de Shuiao foi sua energia de madeira. No entanto,
ela era completamente diferente dos cultivadores de madeira comuns. A energia da madeira dela já havia transcendido a classificação dos 5 elementos e as repressões mútuas. Ela não tinha medo de fogo queimando sua madeira, na verdade, sua madeira suprimiria facilmente o fogo. Esse foi o aspecto mais aterrorizante de Variant Spirit Roots. Não era de admirar que a madeira condensada por Shuiao fosse ainda mais dura que o aço. Mesmo os especialistas em forjamento de ossos não conseguiram escapar de seu alcance. Mas, na verdade, aqueles anciões não podiam ser considerados verdadeiros especialistas em forjamento de ossos. Na melhor das hipóteses, eles só poderiam contar como possuidores de um reino vazio. Mas, apesar disso, eles provavelmente poderiam suprimir qualquer um do mosteiro que estivesse abaixo do pico da transformação do tendão. Não era de admirar que favorecidos fossem considerados incomparáveis dentro do mesmo reino. E agora ele percebeu que os ataques de Monian que ele tinha visto eram realmente apenas a ponta do iceberg. Long Shen, não importa o quão forte eu me torne, sempre estarei ao seu lado. Eu sempre serei seu Yaoer. Shuiao gentilmente se aninhou no abraço de Long Shen, sua cabeça esfregando contra o peito dele. Long Shen acariciou suavemente os longos cabelos de Shuiao, ele riu, você tem medo de que sua força me dê um golpe em minha confiança? Definitivamente não. Vou me tornar ainda mais forte para poder protegê-lo. Embora tenha dito isso, por dentro ele estava resmungando. Eu definitivamente preciso ficar mais forte. Terei que condensar esse Aliotistar o mais rápido possível, caso contrário, serei realmente superado por todos. Uma vez que ele retornasse ao campo de batalha, ele definitivamente teria que cortar mais cabeças e obter mais pontos. Caso contrário, ele realmente teria que confiar em Shuiao para protegê-lo no futuro. Depois de falar por mais alguns minutos, ele sabia que tinha que voltar para sua estação. Ele não podia deixar de estar preocupado com todos. Quanto a Shuiao, ela ainda não participaria das batalhas. A aparição repentina de Shuiao deu a ele uma surpresa agradável, mas também deu a ele uma sensação de urgência. Seu desejo de força cresceu ainda mais. Isso porque Shuiao disse que só iria lutar quando o favorito do caminho corrupto aparecesse também. Em outras palavras, o caminho corrupto também tinha favorecido, e era muito possível que tivessem mais de um. No entanto, isso deixou Long Shen um pouco curioso. Porque Monian foi autorizado a participar das batalhas de aquecimento, mas não Shuiao. Eles não eram os mesmos. Long Shen correu de volta para sua estação. Ele viu que Tangvanher e os outros ainda estavam em suas posições defensivas, e tudo ainda estava extremamente organizado. Eles provavelmente ainda não haviam passado por grandes batalhas. De repente, um grande número de discípulos corruptos atacou. Vendo os discípulos do mosteiro, eles rugiram e lançaram um ataque. Long Shen estava prestes a correr quando ele fez uma pausa. Em vez disso, ele encontrou um local escondido para assistir. Ele queria saber como todos iriam lutar sob esta circunstância. Capítulo 247. Enfrentando o medo. O grande número de discípulos corruptos que apareceram causou em Tangvanher uma explosão de nervosismo, mas ela forçosamente empurrou isso para baixo. Prepare-se para lutar. Tangvanher ficou na frente de suas tropas.
todos sacaram suas armas, preparando-se para enfrentá-los de frente. Long Shen balançou a cabeça enquanto o observava à distância. Quando dois exércitos se enfrentaram de frente, seria melhor tomar a iniciativa. Isso não foi apenas uma tática estratégica, mas uma tática psicológica. Aqueles que tomassem a iniciativa primeiro teriam uma superioridade mental que aumentaria sua moral. Se Long Shen estivesse presente, assim que eles tivessem corrido, ele também teria lançado um ataque. Ele liberaria imediatamente sua imponência, não permitindo que outros os reprimissem dessa maneira. Esse tipo de guerra tinha a ver com o temperamento de Long Shen. Essa arrogância dentro de seus ossos se recusava a deixá-lo abaixar a cabeça para qualquer um. Mas Long Shen ainda não fez nada. Ele apenas continuou a assistir. Mais de 1.500 discípulos corruptos apareceram à frente. No entanto, Long Shen percebeu que todos eram apenas de segunda categoria. Embora fossem cruéis, quando se tratava de verdadeira habilidade de combate, eles eram incapazes de se comparar aos discípulos do mosteiro. Portanto, embora ambos os lados tivessem quase o mesmo número de tropas, contanto que os discípulos do mosteiro pudessem suprimir seu medo, esses discípulos corruptos definitivamente não eram páreo para eles. O ponto principal era que Long Shen não estava presente entre eles, e isso foi um grande golpe em sua confiança. No entanto, essa também era a maneira mais ideal de temperá-los. Não importa o quão forte uma pessoa fosse, não havia como proteger para sempre todos ao seu lado. E assim uma pessoa teve que lutar por sua própria vida. Matar. A pessoa na frente dos discípulos corruptos era um homem alto que parecia extremamente malévolo. Com um berro raivoso, ele trouxe seu facão cor de sangue para baixo em Tangvanher. Deixe esse sujeito comigo. Guiyang correu ao lado de Tangvanher. Runas se iluminaram por todo o seu corpo enquanto ele esmurrava aquele sujeito. O corpo físico de Guiyang era extremamente poderoso. Com suas runas o apoiando, seu punho era como aço, batendo impiedosamente no facão daquela pessoa. Essa pessoa também era fisicamente poderosa, alguém que se especializou em força bruta. Ele começou a lutar ferozmente contra Guiyang. A essa altura, o resto dos discípulos corruptos já havia se aproximado. Todos eles trouxeram suas armas para baixo sobre eles. Por alguma razão, quando esses inimigos atacaram tão perto, Tangvanher se acalmou. Talvez para ela, uma vez que seu nervosismo atingisse o auge, isso a deixaria em completa calma. Sua força espiritual varreu as fileiras de seus inimigos. Ela rapidamente percebeu que eles realmente tinham 3 discípulos a mais do que eles. Formem-se em suas formações. Defenda e ataque como um só, gritou Tangvanher. Isso era algo que Long Shen os havia treinado antes. Quando os pontos fortes de ambos os lados eram muito semelhantes, era melhor formar esquadrões contendo membros mais fortes e mais fracos. Haveria alguns encarregados de atacar e alguns encarregados de defender. Isso aumentaria sua capacidade de combate coletivo. Mesmo enquanto ela gritava, ela avançou, uma lâmina de vento em sua mão cortando um discípulo do núcleo corrupto. Estrondo. Desta vez, Tangvanher não teve mais dúvidas. Tudo o que restava em sua mente era matar seus oponentes, e ela trouxe toda a sua força.
O sabre na mão daquele discípulo do núcleo corrupto quebrou diretamente sob a lâmina de vento de Tangvanr, e ele foi lançado voando. Espinho do vento forte. Tangvanr não lhe deu chance de se recuperar. Sua mão esquerda se estendeu e uma flecha formada a partir de sua energia eólica disparou direto para o coração dele. Aquela flecha de vento contendo sua força rúnica era ainda mais dura que o aço comum. Seu oponente não teve chance de se defender, morrendo imediatamente. Long Shen sorriu com aprovação. Como esperado, o potencial de uma pessoa era ilimitado. Tangvanr finalmente sentiu pressão suficiente. Ela sabia que tinha que matar os discípulos do núcleo corrupto o mais rápido possível, ou as tropas atrás dela definitivamente sofreriam muito. E então a maneira como ela lutou agora foi basicamente apenas por instinto. Ela não estava pensando em nada em sua cabeça. Ela não estava pensando em qual movimento fazer, ou que tipo de sequência de ataque usar. Tudo o que ela pensou foi matá-lo com um golpe. Tendo matado um discípulo do núcleo corrupto em um ataque, até ela ficou surpresa consigo mesma. No entanto, ela não teve tempo para pensar muito sobre isso. Ela imediatamente se moveu para atacar outro discípulo central. A força de Tangvanr deu um susto nos discípulos corruptos. 3 de seus principais discípulos imediatamente correram para ela. Tangvanr gritou e sua marca ancestral apareceu em sua testa. Uma enorme lâmina de vento rugiu em suas mãos enquanto ela atacava os 3. Estrondo. Apenas na primeira troca, os 3 foram lançados voando por sua lâmina de vento. Os terríveis tremores secundários mataram uma dúzia de companheiros infelizes ao seu redor. Nuvem destrutiva vingrou. Milhares de lâminas de vento apareceram ao redor do corpo de Tangvanr. Eles giravam rapidamente, seguindo os movimentos de suas mãos. Aqueles milhares de pás de vento apareceram como uma nuvem enquanto avançavam para os discípulos corruptos. Cada uma das pás do vento foi formada por sua energia eólica e complementada por sua energia rúnica. Os discípulos corruptos comuns não possuíam nenhuma habilidade para resistir a eles e foram todos cortados em pedaços. Sangue espirrou por todo o ar. Uma enorme área vazia apareceu no meio da multidão. Não apenas os 3 discípulos principais foram mortos por seu ataque, mas pelo menos 300 outros discípulos corruptos comuns também foram exterminados. Ela finalmente começou a usar alguns ataques implacáveis. Long Shen também estava um pouco sem palavras. Tangvanr realmente havia escondido sua força. No entanto, seu rosto agora estava um pouco pálido depois de usar um ataque tão poderoso. Aquele ataque aterrorizante foi muito exaustivo. Matar. Mate todos esses idiotas do caminho corrupto. O ataque de Tangvanr imediatamente aumentou o moral do mosteiro. Eles rugiram, atacando os discípulos corruptos. Os discípulos corruptos ficaram incrivelmente assustados com a força de Tangvanr, mas mesmo que muitos deles tenham morrido em um ataque, nenhum deles recuou com medo. Pelo contrário, acabou excitando a crueldade em seus ossos. Os discípulos centrais corruptos viram como o rosto de Tangvanr estava pálido agora. Todos puderam ver que sua aura havia diminuído drasticamente após aquele ataque e correram para ela. Filhos da puta do caminho corrupto, deixe-me, seu pai, cuidar de você.
Sung Mingyuan e todos os outros os amaldiçoaram e atacaram aqueles discípulos centrais. Em sua raiva, eles começaram a xingar incoerentemente, nem mesmo percebendo que acabaram se xingando. Tangvanher matou 4 discípulos principais logo de cara, nivelando imediatamente o campo de jogo e inclinando a balança para o lado do mosteiro. Tangvanher cerrou os dentes e atacou 2 discípulos centrais corruptos. Embora sua aura fosse muito mais fraca e não fosse tão plausível para ela matar outro especialista em discípulos centrais neste ponto, ainda não era problema para ela segurar 2 pessoas. Dessa forma, o mosteiro teria 2 discípulos centrais livres para atacar os discípulos comuns do caminho corrupto, diminuindo as baixas. Discípulos centrais lutaram contra discípulos centrais, e discípulos comuns lutaram contra discípulos comuns. Todo o campo de batalha estava cheio de luz de sabre e imagens de espada, sangue voando por toda parte. Embora o mosteiro agora possuísse uma vantagem extremamente grande, o perigo estava constantemente presente quando confrontado com esses ferozes discípulos corruptos. Muitas pessoas estavam sendo feridas. Os discípulos do salão de cura foram rapidamente chamados. No começo ainda era extremamente caótico, mas conforme a batalha avançava, o mosteiro começou a entrar em um ritmo e contra-atacar loucamente. Comparados aos discípulos corruptos que eram como areia espalhada que simplesmente lutavam por si mesmos, os discípulos do mosteiro lutavam como unidades. À medida que lutavam, eles se tornaram mais hábeis na cooperação e ganharam uma maior compreensão do estilo de luta de seus companheiros discípulos. Quanto aos 2 discípulos centrais extras do lado deles, eles estavam fazendo o possível para eliminar o maior número possível de discípulos corruptos, porque estavam preocupados com os discípulos atrás deles não serem capazes de suportar. A fim de evitar o máximo possível de ferimentos e mortes, eles começaram a usar ataques malucos, dispostos a se machucar para derrubar seus inimigos o mais rápido possível. Eles não perceberam que, enquanto lutavam loucamente, uma luz fraca começou a aparecer em suas testas. Quando aquela luz começou a clarear, suas horas subiram freneticamente. Mas enquanto eles lutavam com suas vidas em risco, eles não notaram nada. A luta caótica dos discípulos comuns era ainda mais perigosa do que as lutas dos discípulos centrais. Havia muitas pessoas e as lâminas voavam por toda parte. Eles podem perder a vida a qualquer momento. Mas neste momento, eles realmente esqueceram seu terror. Tudo o que eles pensavam era como proteger as costas de seus camaradas. Mesmo na morte, eles não deixariam um inimigo passar. Um discípulo da facção Céu-Terra matou um discípulo corrupto com um golpe de seu sabre. Mas ele não esperava que aquele discípulo corrupto fosse tão incrivelmente perverso. Aquele discípulo corrupto segurou firmemente seu sabre enquanto morria. Outro discípulo corrupto avançou, seu sabre esfaqueado direto no peito. Era tarde demais para ele se esquivar. Uma luz relutante apareceu em seus olhos. Se ele morresse, quem protegeria as costas de seus irmãos? Ele só podia esperar que este sabre perfurasse seu corpo. Uma vez que fosse empurrado através dele, ele agarraria firmemente aquele discípulo corrupto. Mesmo que ele tivesse que usar os dentes, ele o morderia até a morte com ele. Aquele rosto malévolo de repente voou no ar. Aquele discípulo ficou chocado.
Atrás do sangue, ele viu uma pessoa fazendo sinal de positivo. Long Shen se esgueirou furtivamente para a batalha caótica. No entanto, ele não atacou, em vez disso, vigiando o campo de batalha. Somente quando alguém estava prestes a morrer ele intervinha secretamente. Esta foi a 7ª vez que ele fez isso. Fazendo um gesto para aquele discípulo ficar quieto, ele matou aleatoriamente outros 2 discípulos corruptos e desapareceu no meio da multidão. Long Shen não queria expor o fato de estar presente. Isso aumentaria a pressão sob a qual todos estavam, permitindo-lhes mostrar sua verdadeira força e coragem. Este foi um teste para eles. Uma vez que eles passassem, eles não sentiriam mais medo, mesmo diante da morte. Eles teriam encontrado o verdadeiro significado do cultivo. Só assim eles poderiam se tornar verdadeiros especialistas. Vendo aqueles discípulos centrais que ainda lutavam intensamente e ainda não perceberam que haviam despertado suas marcas ancestrais, Long Shen sorriu. Todos aqueles que puderam despertar suas marcas ancestrais hoje, estavam pensando em proteger a todos. Essas pessoas eram verdadeiros homens de sangue quente. Long Shen protegeu a todos secretamente. Assim que parecia que alguém estava em perigo de morrer, ele se aproximava e sacava seu sabre. Com o passar do tempo, mais e mais pessoas perceberam que Long Shen estava entre eles, aumentando seu moral. O número de discípulos corruptos estava diminuindo, enquanto os discípulos do mosteiro Xuantian estavam se tornando cada vez mais imponentes. Apesar de quão ferozes eram os discípulos corruptos, eles estavam começando a ficar com medo. Apenas 400 deles ainda estavam vivos a essa altura. Além disso, os discípulos centrais estavam começando a perder. Ninguém sabia quem era o primeiro, mas aqueles discípulos corruptos começaram a dar meia volta e fugir. Ha 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 ha, já que todos vocês vieram, não se sentem envergonhados de sair assim. Não se preocupe, não vou dificultar as coisas para você. Você pode sair contanto que saia atrás de sua cabeça. A risada de Long Shen ecoou em todas as direções. Tang Wan'er e os outros ficaram equentados ao ouvir sua voz. Corte turbilhão.